Acho que ele pede o consentimento de vocês, alguma coisa assim. Vamos lá, gente. Primeira aula síncrona aqui, desenvolvimento Web 1, tá? Vou começar, deixa eu pegar aqui um pequeno roteiro que eu fiz aqui. Hoje pretendo ser breve, espero que essa aula não vá até muito tarde, tá? 1 horinha no máximo. Seguinte, então, primeiro falando do tempo, né? As nossas aulas, elas estão previstas pelo planejamento de durar 1h30, tá? Toda semana, 1h30. Aí eu coloquei essa aula sempre para quarta-feira, que a quarta-feira, pelo horário antigo, né, que é o horário que a gente está seguindo, vocês tinham aula de arquitetura de computadores com o Márcio, né, que eu dividi essa disciplina com o Márcio, e depois web. Web era sempre terça e quarta-feira. Só que amanhã é feriado, eu não tinha me atentado a isso. E aí, provavelmente esse dia 28, como é dia do servidor público, não vai entrar como dia letivo, tá, no planejamento geral. Então, acho que poderia dar algum problema se eu desse aula, essa aula online amanhã, essa aula síncrona. Então, adiantei essa aula para hoje. Eu estou tendo problema com a câmera aqui. Toda hora essa câmera tá desligando. Não sei se ela está superaquecendo também. É a primeira experiência que eu estou fazendo com essa câmera através do Google Meet. Mas se der problema, qualquer coisa eu coloco na webcam aqui do computador e a gente continua. Beleza? Então, a ideia é 1h30 de aula, tá? Toda semana, na quarta-feira. Que a quarta-feira eu acho que vocês estão com a noite toda livre, né? Porque não está tendo a disciplina de arquitetura de computadores, ela vai ser ofertada no próximo semestre, tá? Nesse semestre ia ficar bem complicado de ofertar ela, então no próximo semestre ela vai ser ofertada. Com relação aos materiais, eu já tinha falado isso para vocês num áudio que eu mandei para vocês, então toda semana pretendo que nós tenhamos uma videoaula como essa que eu gravei hoje, tá? Que eu já disponibilizei para vocês, algum PDF, tá? Algum conteúdo em PDF como apoio. No caso de hoje foi os slides que eu estava utilizando naquela videoaula, mas depois eu também vou colocar a documentação do HTML, CSS, JavaScript. Então, pode ser que toda semana não tenha um PDF novo, mas vai ter uma referência, tá? Textual daquilo que nós estamos fazendo, tá bom? Então teremos vídeo, teremos PDF, teremos essa aula aqui síncrona, e aí depois eu vejo se eu consigo fazer alguma outra coisa. Eu estava pensando em podcast, alguma coisa do gênero também. Não sei se vai ser válido, mas vamos tocando a disciplina e vendo como que isso vai funcionar, tá? Aqui o Matheus falando que podcast é uma boa. Eu gosto muito de podcast, eu ouço muito podcast. Eu tenho agregador de podcasts e ouço vários. Eu gosto bastante. Só que é outra mídia que eu vou começar a aprender, né? Para poder editar, por também não ficar aquela coisa muito chata. Hoje, editando o vídeo de vocês, eu consegui cortar bastante coisa. Eu consigo perceber o tanto de vício de linguagem, sei lá, que eu tenho, né? Eu fico, então, aí olho para cima, aí dá aquela pensada. No vídeo, a vantagem é que eu consigo ir cortando, né? Eu já consigo verificar até essa assinatura dessas manias que eu tenho ali no áudio, no editor, e consigo ir cortando essas partes e ficar um pouco mais dinâmico. No podcast também preciso fazer a mesma coisa, né? Senão fica um negócio meio chato. Mas ainda tô me ajeitando com essas tecnologias. Eu acho que até o final da disciplina vai ficar bem legal, tá? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui na nosso roteiro. Conteúdo da disciplina durante as semanas. Deixa eu acessar aqui o Cigar. Vou compartilhar a tela com vocês.
Gente, alguém tá com microfone aí? Alguém tem microfone? Porque tá tão estranho você falar para uma sala totalmente silenciosa que eu não consigo ouvir ninguém. Alguém quer dar um boa noite, um oi pra galera ou falar alguma coisa aí, por favor? Boa noite. Aí, Lucas. Toda hora tá desligando aqui a minha câmera. Depois eu tenho que ver o que... Não sei se tá superaquecendo aqui. Meu quarto tá Boa muito noite. quente. Boa noite, Ana Lídia. Não sei se o ventilador também tá atrapalhando aqui. Eu acho que não, né? Acho que a captação do som tá boa. Não, tá não. O quarto tá super abafado aqui. Deixa eu apresentar aqui, ó. Fazer uma apresentação de tela inteira. Calma aí. Estou usando 2 monitores, aí eu apresentei a tela errada. Calma aí. Tela inteira, compartilhar. Estão visualizando? Tá aparecendo aqui. Tá? Ah, tá. Porque eu não consigo ter feedback aqui visual. Aqui eu estou no Cigar. Deixa eu entrar aqui em desenvolvimento Web 1. A arquitetura de computadores ainda está aparecendo ali. Eu cheguei a falar com o Marcelo Leite. Ele falou que por essa semana ou semana que vem já deve sumir essa disciplina dali, tá? Porque ela só vai ser ofertada no próximo. Então, gente, semana passada já era para eu ter feito um vídeo de boas-vindas, apresentação das APNPs, só que assim, estava tentando aprender e montando todo o curso para vocês, e eu não consegui fazer essa apresentação de semana passada, mas aí estamos começando essa semana, tá? Então temos revisão, como a internet funciona hoje, né? Aqui amanhã estava marcado esse encontro síncrono, mas já estamos fazendo hoje, então essa semana toda a questão de conteúdo já está fechada, tá? Para a semana que vem, nós temos marcado aqui utilização do VS Code, organização de código, e já começa a revisão de HTML, tá? Então, para a semana que vem, a gente já começa com o desenvolvimento já na linguagem, tá? Então, hoje eu vou fazer o seguinte. Deixa eu parar a apresentação aqui. Como eu já disponibilizei aquele vídeo para vocês, eu vou dar uma revisada rápida nos assuntos que foram tratados no vídeo, mas depois assistam o vídeo, que o vídeo está mais completo e deu trabalho para caramba para fazer, então assiste ele. E o vídeo tem meia hora, né, de bastante conteúdo, então vou dar uma passada rápida aqui, porque tem alguns assuntos que eu não abordei no vídeo e que semana que vem já vai ser outro assunto diferente, que a gente já vai entrar na linguagem, que aí eu preciso abordar hoje aqui com vocês também. Então vamos começar com uma partezinha aqui do que estava no vídeo e mais uma outra parte que não estava no vídeo, tá? Deixa eu apresentar aqui, compartilhar com vocês uma janela. Muito ruim que eu não consigo ter feedback nenhum do que eu estou apresentando. Vocês estão conseguindo ver o slide, né? Sim, sim. Deixa eu jogar a tela de vocês para o meu outro monitor aqui, que aí eu consigo. Gente, beleza. Então, seguinte. Essa parte inicial da disciplina, a gente faz essa abordagem histórica, né? E faz a diferença. Botei ali o símbolozinho de diferenciação. Diferenciação entre internet e web. As duas coisas parecem ser sinônimos, né? As duas coisas, na verdade, estão bastante integradas,
mas muitas das vezes as pessoas se referem à web como se fosse internet, ou se referem à internet como se fosse web. Não que isso seja um problema, mas que nós podemos diferenciar, tá? Então, internet, nós estamos falando sobre a questão da infraestrutura, tá? De toda a questão de rede, toda a infraestrutura que interliga esses computadores. Lá no vídeo vocês vão ver que eu estou falando mais detalhadamente. Mas, assim, essas tecnologias surgiram durante o período da Guerra Fria, que os países investiram muito dinheiro, né? Investiram muito dinheiro na questão militar, só que assim, o desenvolvimento militar ele é intimamente ligado ao desenvolvimento tecnológico, então colocaram muito dinheiro em pesquisa de tecnologias, foi a época da corrida espacial, e 69, quando lançaram a ARPANET, né, que é essa rede militar que conectava computadores militares e alguns computadores de universidades também. 69 foi a mesma época foi o mesmo ano, né, que lançou Sputnik, que a Rússia, né, lançou o primeiro satélite. Foi o Sputnik, que os Estados Unidos ficou doido, porque a Rússia já tinha essa tecnologia de lançar um satélite. Os Estados Unidos achavam que era um satélite espião, que podia ter bomba, que podia ter um monte de coisa, e apressou essa questão do desenvolvimento de uma rede, da forma com que computadores em locais diferentes pudessem se comunicar, e se caso uma base militar fosse bombardeada, né, pela União Soviética, aquela informação poderia ser backupada para outra base, em outro estado, em outro local diferente. Então, o início desse desenvolvimento foi por conta disso. Mas depois, aí eu vou falando lá de forma mais detalhada no vídeo, não vou ficar me repetindo aqui, mas o protocolo inicial que eles utilizaram, que era o NCP, era um protocolo muito arcaico. Seria impossível a gente utilizar esse protocolo hoje em dia, porque toda vez que dois computadores se comunicassem, todo o restante da rede tinha que ficar esperando. Basicamente era isso. Então, a comunicação era só ponto a ponto. E aí depois teve o desenvolvimento do TCP, né, que é um sistema de pacote, foi muito interessante, né, a forma com que aquela informação era transmitida. Você pegava uma informação inteira, algo grande, vamos pensar numa foto, você picotava ela em pedaços pequenos, endereçava, jogava tudo na rede, e aí, quando chegava no destino, o computador pegava toda aquela informação, desempacotava e começava a montar aquela informação. A vantagem disso é que você envia pacotes muito pequenos, né? Pacotes... Autorizando mais um aqui. Você envia pacotes muito pequenos e você manda esses pacotes com redundância. Então, se no meio do caminho algum pacote se perder, tá? Se você tiver problema de conexão, problemas adversos, digamos assim, você ainda consegue reater essa informação na outra ponta. Então, o TCP/IP ele veio para resolver esse problema, tá? Então, voltando aqui, antes da web, que nós temos aqui 1991, então antes da web, a internet, quando ela se popularizou e conectou várias empresas e várias universidades, já tinha conectado empresas e universidades nos Estados Unidos, na Europa, já estava alguma coisa bem difundida, já existiam vários serviços, então transferência de arquivos, chat, né, bate-papo, e-mail, todos esses serviços eles são anteriores à web, tá? Então, o que é a web? A web vai ser tudo aquilo que você visualiza no navegador. A web basicamente é um dos protocolos da internet, tá? Então, na época de só a internet, você tem o FTP, que é um protocolo, File Transfer Protocol, que é para você transferir arquivo de um lugar para o outro, que a gente usa até hoje em servidores. E você tinha, como eu falei, né, bate-papo, você tinha fóruns, então você tinha outros meios de comunicação. E com a web, em 1991, o
que o Tim Berners-Lee desenvolveu, você começou a ter a internet, né? No caso, mais um serviço na internet, a web, com essa cara que nós temos hoje, com algo mais visual, com cor, com imagem, com vídeo. Então, basicamente, hoje a gente usa muito a web, tá? Apesar de que nós usamos também só a parte de infraestrutura de internet sem web. Não sei se vocês já repararam, se você já teve essa experiência de você estar numa internet em algum lugar e o seu celular não está acessando página, mas você conseguir mandar mensagem pelo WhatsApp. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Você não consegue entrar lá no Google Chrome e acessar uma página, mas quando você manda uma mensagem de WhatsApp, aquela mensagem é enviada e você consegue receber. Porque a página está utilizando um protocolo específico, que é o HTTP, que é o web, e o WhatsApp está usando um outro protocolo de comunicação. Às vezes existe alguma restrição com relação ao protocolo HTTP, mas não tem restrição com relação a outros protocolos. Tá bom? Vamos lá. Aí no vídeo também eu falo sobre os tipos de conexão. Eu coloquei essas fotos aqui, que são as fotos super interessantes, né? Que é da conexão intercontinental. Então é exatamente isso. Você tem um navio, você tem um tonel gigante, conforme está sendo mostrado aqui, de fibra óptica, e o cara vai desenrolando essa fibra, saindo de um continente, atravessando o mar, chegando até outro continente. É basicamente isso, tá? E aqui embaixo você tem até a foto do mergulhador aqui fazendo manutenção nesse tipo de conexão. É isso mesmo, tá? Então, a base da nossa internet, ela é cabeada, tá? E que bom que é cabeada, porque senão a gente não conseguiria ter uma internet veloz, tá? Então, como eu falo lá no vídeo, a internet cabeada, fibra óptica, basicamente, impulsos elétricos, ela conduz luz, né? Então, nós não temos... Você tem um meio mais rápido possível e você tem um gargalo, na verdade, nas duas pontas, né? No equipamento que transmite e no equipamento que recebe. Por isso que você não tem uma internet na velocidade da luz. Obviamente, é a velocidade da luz entre os dois pontos. Aí depois aquele outro ponto que recebe vai mandar para outro servidor, que vai mandar para outro. Existe uma rede bastante complexa. Então, os tipos de conexões, vocês... Não sei se alguém aqui teve o prazer de usar conexão de escada, que era via telefônica analógica. Depois teve a DSL com a Velox, né, que era uma beleza. Primeira vez que eu usei Velox, eu fiquei impressionado, que eu só tinha usado de escada. Que é a mesma linha telefônica, só que digital, internet via rádio, que aí vai ter empresas locais que fornecem esse tipo de internet. Via satélite, que é uma internet cara. Eu já trabalhei numa empresa que... Minha filha está abrindo a porta aqui. Eu já trabalhei numa empresa que utilizava esse tipo de internet via satélite. Uma internet lenta, tá? Muito cara, só que tem alguns locais que você não tem acesso a outro tipo de internet, tá? 3G, 4G, que é a internet que vocês usam no celular de vocês, pacote de dados, e fibra óptica, que agora nós temos esse serviço também de entregar fibra óptica dentro de casa, né? Então tem várias empresas, tem a Vivo Fibra, Oi Fibra e várias outras empresas que entregam esse tipo de conexão. Vamos lá, só para a gente terminar esse assunto aqui e entrar no assunto novo. Então, na web, como é mais um protocolo, o protocolo que nós usamos é o HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol. Então, você vai estar transferindo hipertexto. O que é hipertexto? O hipertexto é aquele texto, né, que você visualiza, que ele é clicável, que ele é um link. Então, hipertexto é basicamente link, né?
Hoje em dia, hipertexto é a coisa mais comum do mundo, mas foi bem disruptivo quando começaram a utilizar. Então, você tinha um texto de leitura linear, que no meio você tinha algumas palavras-chave, que você clicava e ia para outro lugar. Hoje é básico, mas não era básico lá em 1991. Basicamente, deixa eu voltar para esse esqueminha aqui. Ah, tá. Na disciplina de redes, eu estava até comentando, provavelmente vai ser com o Roberto, vocês vão estudar o modelo OSI, né, como que funciona toda a infraestrutura de rede. Mas só para vocês terem uma noção, existem várias camadas, né, dessa infraestrutura de rede, e o IP que nós estávamos falando, ela trabalha nessa camada aqui. Nós temos uma camada física, ó, camada número 1, camada física, que é o hardware na sua máquina. Nós temos uma camada de ligação de dados, tá? Que vai ser o tipo de tecnologia que você utiliza, no caso, uma conexão cabeada, aquele cabozinho de rede, aquele cabo azul, RJ45, ele vai utilizar Ethernet. E aí, um nível de abstração acima é o endereço IP. O endereço IP vai ser um endereço lógico, tá? Que vai identificar a sua máquina. Esse endereço IP, ele pode ser local ou ele pode ser global, tá? Local, assim, o endereço que está na sua máquina é um endereço local. Se você quiser um endereço IP, que a gente chama de endereço IP válido, que é para você ter acesso, você vai precisar comprar, né, esse endereço IP em um servidor. Então, quando você acessa um site, você acessa um endereço IP válido, um endereço IP global, que ele está em um servidor. O endereço IP que está na sua máquina é o endereço IP local. Então, quando temos várias máquinas num laboratório, por exemplo, nós temos uma LAN, uma rede local de dados. E a partir do momento em que você tem uma conexão com a internet, você começa a acessar outros endereços IP, nesse caso, endereços globais. Beleza? O TCP que nós falamos, que é exatamente o pacote, o IP, então, ele vai ser identificação. O TCP vai ser o pacote. Pegar aquela informação, empacotar, mandar de um ponto A até o ponto B, desempacotar e mostrar aquela informação. Então, ele vai estar atuando nessa camada de transporte. E o HTTP que nós estávamos falando, que é a própria web, né, que são as páginas HTML, CSS, JavaScript, ela atua nessa camada aqui, que é a camada de aplicação. Então, a mais alta camada de abstração dentro do esquema de redes vai estar lá o HTTP, o FTP que eu tinha falado, que vai ser um protocolo de transferência de arquivo, o DNS, que eu cheguei a explicar no vídeo também. O DNS, ele é um servidor de nome, de domínio. Quando você fala uol.com.br ou quando você fala google.com.br, você não está falando sobre aquele nome em si, você está falando sobre o endereço IP. E aí você tem um servidor que faz esse trabalho de pegar o nome e traduzir para um endereço IP. Beleza? Deixa eu mostrar um negocinho aqui. Não sei se a gente vai extrapolar o nosso tempo, mas vamos lá. Deixa eu apresentar aqui agora a tela inteira. Estou conseguindo visualizar aqui? Estão visualizando o terminal aqui, escrito Alex Fonseca e tal? Sim? Beleza. Então aqui eu estou num terminal. No Windows, o sistema operacional que eu estou usando é o macOS, mas se fosse no Linux ia ser a mesma coisa, se fosse no Windows ia ser o prompt de comando do Windows. Tá? Se eu digitar ping www.google.com.br, ele vai começar a pingar o Google. O que é isso? Ele vai começar a requisitar o Google. Então, o domínio do Google é esse, google.com.br. Mas, na verdade, ele está acessando esse servidor, 172.217.29.99.
Então, esse é o servidor do Google. Quando eu digito aquele nome, um servidor DNS pega aquele nome e fala qual é o endereço IP referente àquele nome. E aí ele acessa esse servidor. Esse comando ping aqui, ele fica requisitando o site para verificar se o site está disponível. Então, eu solicito 64 bytes a cada milissegundo aqui, ó, do site do Google, para poder verificar se aquele servidor ele tá acessível. Só uma curiosidade, quando tem ataque DDoS, né, aqueles ataques de negação de serviço, que é quando um site cai, quando alguém ataca o site para derrubar aquele site, os hackers, na verdade, tendo vários computadores infectados, né, por um bot, eles fazem todos os computadores, milhões de computadores ao mesmo tempo, requisitar o site, dando um ping para aquele site, um ping alto, requisitando bastante megabytes daquele site. Aí chega um ponto que o servidor não aguenta tanta requisição e aí ele passa a negar serviço, passa a dar a página não pode ser encontrada. Tá? Esse tipo de ataque, a gente consegue ver ele sempre na Black Friday também, que não é nem um ataque malicioso, né? Quando dá meia-noite, Black Friday, os sites mais famosos, você não consegue acessar o site porque tem muita gente requisitando aquele site, ou seja, tem muita gente pingando o endereço do servidor daquele site. E dependendo da configuração do servidor, se ele não aguentar aquela quantidade de pessoas, por exemplo, um servidor está estruturado para aguentar 5.000 pessoas. Se 5.001 pessoas começam a acessar ele ao mesmo tempo, 5.000 pessoas vão ter acesso e essa uma pessoa vai ter o serviço negado. Vai aparecer que o site está ou muito lento ou até a página indisponível para eles. Beleza? Nossa, a gente não ter o feedback de vocês é muito ruim. Tipo cigarro, né? O Everton tá falando. É exatamente. É exatamente. É a melhor definição que você deu. Exatamente. O servidor que o cigarro está hospedado é um servidor que fica no próprio IFRJ, fica no Rio, tá? Então, ele não é escalável. O que acontece? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre servidores. Quando você contrata um serviço online de uma empresa, por exemplo, local web, ou até da própria Amazon, a Amazon tem serviço de hospedagem muito, muito famoso, então vários sites grandes estão hospedados na Amazon. Tem como você escalar, por exemplo, eu tenho Black Friday que vai ter pico de acesso, de repente, durante alguns dias, então eu consigo contratar mais poder de máquina para que o sistema não fique lento ou indisponível. No caso do Cigar, ele não é escalável, tá? Nós temos um número limitado de computadores, de servidores, lá no IFRJ, eu acho que é assim, eu acho que ainda é assim, pelo menos era, não sei se eles já migraram isso para algum sistema online, para alguma empresa terceirizada, melhor dizendo, porque os servidores lá estão online, né? E aí acontece que se o número de acessos chega a um máximo que aquele servidor suporta, aí começa a ficar tudo muito lento e começa a negar serviço. Então, sim, o melhor exemplo é o Cigar. Vamos lá. Então, dito isso tudo, pegando aqui esse esqueminha, vocês estão visualizando ainda? Então sim. Estamos visualizando aqui, né, esse esquema. Então, nós temos aqui o laboratório, cada computador identificado com seu endereço IP, nós temos um concentrador, então faz com que esse laboratório inteiro se transforme numa LAN, numa Local Area Network. Nós temos o servidor de internet. Em casa você não vai ter um servidor de internet, você já vai ter diretamente o seu modem, que está aqui representado pela internet, mas lá no caso do campus, ele tem um servidor de internet para poder distribuir essa internet para o laboratório, para a área administrativa e tal. E você tem a figura do servidor web. O servidor web é onde você vai pegar aquela página. Então, na hora que você digita aqui google.com.br, que ele pinga naquele 172.117.29.99,
ele vai até esse servidor, vai pegar o arquivinho HTML lá, vai fazer todo o caminho de volta até chegar na sua máquina de novo. E isso vai ser exibido através do navegador. O navegador é o responsável, né, por fazer essa interpretação dessas informações. Então, o navegador, ele interpreta todo o protocolo HTTP. Ele vai pegar os pacotes que vão trafegar através do TCP, ele vai pegar aquela informação do HTTP e vai montar para você na sua tela. Beleza? Então, isso foi o conteúdo que estava disponível naquele vídeo, que eu peço que vocês assistam ele completo e tal. Eu preciso falar para vocês sobre servidor, sobre cliente-servidor, servidor web, servidores de hospedagem, a parte de domínio e a parte das linguagens. Então, seguinte, para você colocar um site no ar, para você colocar um site, deixa eu ligar a câmera de novo aqui, porque eu acho que a câmera desligou. Toda hora ela está desligando sozinha, não sei porquê. Para você colocar um site no ar, você precisa de duas coisas. Além do site, é claro. Depois que você já tiver desenvolvido ele. Você precisa de um domínio, que é esse nome que nós estávamos falando, e você precisa de uma hospedagem. São duas coisas distintas. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão visualizando meu navegador, né? Deixa eu abrir aqui, ó, registro BR. O domínio é o nome do site, tá? No Brasil existe esse site aqui, essa empresa, na verdade, que é a NIC-BR, que dentro dela tem o registro BR. Aqui você pode pesquisar por um domínio para ver se ele está disponível. Deixa eu pegar aqui o nome do Everton. Cadê? Everton. Vou pesquisar aqui se existe Everton disponível. Ó, o everton.com.br ele não está disponível. Alguém já contratou esse domínio para criar o site. Só que aí ele dá outras sugestões. Existem outros Evertons aqui com outras extensões disponíveis. Por exemplo, ó, tem um de inf aqui, ó, que pode ser alguma coisa de informática. everton.inf.br. Então, se ele quiser registrar esse site aqui, esse domínio, para poder colocar o site dele, ele vai digitar o CPF dele aqui e vai registrar. Bom, quanto que isso custa? Atualmente, não, vai ter que colocar o CPF aqui para ele dar continuidade. O registro de domínio, ele é pago por ano. Então, custa por volta de 40 a 50 reais por ano, tá? Para você ter o nome disponível. Quando você registra o domínio, você está ganhando acesso a um servidor DNS. Esse servidor vai, toda vez que alguém digitar o nome do seu site na URL, ele vai pegar aquele seu site e redirecionar para o seu servidor de hospedagem. Então, eu falei que você precisava de duas coisas. Uma coisa era o domínio, que no Brasil é o registro BR que resolve essas coisas. E outra coisa é a hospedagem. Você colocar aqui hospedagem de sites, colocar aqui no Google, você vai encontrar várias e várias empresas. Eu já hospedei na Local Web. Deixa eu abrir aqui, ó. A hospedagem você paga por mês. A hospedagem é o servidor em si, tá? Com espaço e algum tipo de configuração. Vai ser que tipo de configuração? A potência do seu servidor, a quantidade de arquivos de espaço em disco você vai ter disponível e a quantidade de tráfego, né, de dados que você pode trafegar, quantidade de pessoas ali. Obviamente, se você tiver um site que tem um acesso de 50 pessoas por dia, você vai pagar um valor. Se você tem um site que tem 50 mil pessoas acessando ele por dia, vai ser outro valor. Tá? Porque o tráfego vai ser muito maior, você vai precisar de muito mais de um poder de processamento bem maior. Deixa eu ver o que o Marcos está colocando aqui.
Shopify conta com tipo de hospedagem? Shopify? Ô Marco, você está com o microfone aí? Pode abrir o microfone. Fala aí, por favor. Shopify. Cria sua loja online. Ó, tô pegando aqui o que vocês estão colocando aqui no chat. Tô abrindo aqui, não sei nem o que é. Marcos, você tá aí, cara? Então, Marcos, Ah, não, beleza, sem problema. Então, pelo que eu tô vendo aqui, é sim um serviço de hospedagem, só que é um serviço de hospedagem direcionado. Por exemplo, a Local Web, HostGator, a Amazon e outros serviços de hospedagem são serviços genéricos, que é para você hospedar qualquer coisa, tá? Para você criar a sua infraestrutura. Nesse caso aqui, pelo jeito, é um serviço de hospedagem já nichado, né? Para você criar uma loja virtual e provavelmente tem alguma ferramenta visual mais fácil aqui para você criar essa loja, tá? Então é sim um serviço de hospedagem, só que é um serviço de hospedagem específico, no caso aqui, para a loja virtual. Dentro desses outros sites aqui, por exemplo, da Local Web, também você tem serviço de loja virtual, com um assistente para você tentar criar a sua loja da maneira mais fácil possível, tá? E no nosso caso de desenvolvimento web, seria hospedagem de sites. Aí aqui você vai ter um servidor com um banco de dados, tá? Nessa parte eu vou aproveitar para falar o seguinte. Web 1, nós trabalhamos HTML, CSS e JavaScript. HTML e CSS são linguagens de marcação, não são linguagens de programação, tá? Elas servem para organizar a informação, organizar o texto, a apresentação daquele texto, imagem e até vídeo. O JavaScript, sim, já é uma linguagem de programação, tá? Tem como você fazer muita coisa com JavaScript. Hoje é uma das linguagens, se não é a mais, pela última vez que eu vi, se não é a primeira, é a segunda mais popular do mundo, a linguagem JavaScript. Essas três linguagens, elas são linguagens cliente, ou seja, você só precisa do computador para poder rodar ela. Então, quando você for fazer o seu códigozinho HTML, CSS, JavaScript, você só precisa do seu navegador, sem conexão à internet, sem nada, e você vai conseguir visualizar aquele site que você está produzindo. Obviamente, visualizar de forma local. Quando nós usamos uma linguagem que nós chamamos de linguagem server-side, nós temos linguagens client-side, que rodam no cliente, HTML, CSS, JavaScript, e nós temos linguagens server-side, que são linguagens que rodam no servidor. Por exemplo, o PHP. Então, em Web 2, vocês vão aprender com o professor Antônio, PHP, principalmente. Mas várias linguagens, PHP, ASP, .NET, né? O ASP faz parte do pacote .NET da Microsoft. Você vai ter Ruby on Rails, você vai ter Django, que vai ser um framework de Python para web. Você vai ter JSF, que é Java, não JavaScript, Java, né? Que são linguagens diferentes. JSF é o Java para web. Então, várias outras linguagens que você precisa do servidor, tá? Essa linguagem, ela não é processada no seu computador. O seu computador só vai receber HTML, CSS e JavaScript. Então, toda a parte de banco de dados em MySQL, Postgre, outros bancos de dados, e essas linguagens, por exemplo, o PHP, ele é processado no servidor, tá? E depois é transmitido pela rede apenas a informação de apresentação, apenas o HTML e CSS que vai ser apresentado no seu computador. Tá? Então, por isso que você precisa de uma hospedagem. Não só por isso, né? Para você colocar o seu site online, obviamente você precisa de uma hospedagem, mas
Na sua hospedagem, deixa eu pegar aqui a hospedagem mais barata aqui da local web. Vou ver se ele consegue colocar aqui as informações da hospedagem. Calma aí. Aqui, ó. Especificação da hospedagem de sites, ó. Você pode escolher se o seu servidor vai ser Linux ou vai ser Windows, tá? Por exemplo, servidores Linux, você vai ter aqui, ó, PHP, servidores Windows, ASP, ASP.NET, mas assim, existem várias outras linguagens que dá para você utilizar também, que essas são as mais utilizadas. Então, basicamente, recapitulando aqui, para não me perder. Você tem linguagens que só rodam no cliente, que são as que nós vamos estudar em Web 1. Você tem linguagens que rodam no servidor, que é o que vocês vão estudar em Web 2. Para desenvolver, você pode desenvolver tudo no seu computador, sem acesso à internet até. Você pode instalar um servidor no seu computador, que seria um servidor XAMPP. E para você colocar essa informação disponível para o público, você precisa contratar uma hospedagem e você precisa contratar um domínio, tá? O nome do seu site e o servidor do seu site, que vai ser a hospedagem. Beleza? Aquele endereço IP que nós vimos lá quando nós pingamos um site, ele vai ser disponibilizado pela empresa sua de hospedagem. E aí o DNS vai fazer esse link entre o nome do domínio e o endereço IP do seu site. Beleza, gente? Então é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Alguém gostaria de abrir aí o microfone para poder falar alguma coisa? Eu tive uma dúvida nessa parte. Como que é feito o link entre o nome do site e o servidor? No caso, com IP. O link, ele é uma configuração que você faz na empresa de hospedagem, tá? A empresa de hospedagem, deixa eu ver, eu parei de transmitir. A empresa de hospedagem, a maioria das empresas, ela já também dá um serviço de domínio. Então, se você contratar o domínio e hospedagem na mesma empresa, ela já faz esse link automaticamente. Se não, o registro BR vai te dar um pacotezinho de configuração, tá? Quando você compra aquele link, comprou lá, o alex.com.br. Aí, se eu comprei na registro BR, aí na minha conta na registro BR, ele vai me dar um pacotinho de configuração com os parâmetros, e na empresa que eu contratei, por exemplo, na local web que eu contratei a hospedagem, eu vou configurar esse meu domínio lá, na empresa da hospedagem, tá? É basicamente isso. Entendi. Valeu. Gente, mais alguém? Vamos lá, estamos na Lídia. Tudo certo? Everton. Pô, Everton tá 2 vezes aqui. Fabiano. Lucas. Lucas falou agora. Marcos, já tinha falado. Deixa eu ver se você colocou mais alguma coisa no chat. O Everton colocou. Ah, esse é meu site. Calma aí, deixa eu apresentar aqui o site aqui do Everton. Apresentar. Tela inteira. Tá aqui, ó, site do Everton. Isso aí é só o que eu estava começando a fazer. Esses beleza. dois do sistema de monitoramento de suínos e do abre-código de macaco são os que eu preciso fazer para colocar aí dentro. Era isso que eu estava pedindo ajuda. Beleza. Tá, depois vamos... Aí você falou que alguma coisa da galeria, né, que você precisa
desenvolver alguma coisa da galeria, né? Aqui Eu- você está fazendo um WordPress, né? Sim, Beleza. Gente, a gente vai chegar a comentar alguma coisa sobre o WordPress. Não vai dar tempo da gente construir um site WordPress. Tá aqui embaixo, aqui, ó. Feito com WordPress. O WordPress, ele é um CMS, ele é um gerenciador de conteúdos, tá? Vários sites são feitos em WordPress, porque ele vai te dar um background amigável. Por exemplo, se você tem um site de notícias e quem vai alimentar essas notícias não é um programador, é um repórter, você não pode ter código HTML, PHP na tela daquele jornalista. Você precisa ter uma interface gráfica bonitinha para ele lá colocar a informação, colocar as imagens e postar essa informação. Então, o WordPress, ele é um CMS, ele serve para gerenciar exatamente esse conteúdo que vai ser apresentado. E o desenvolvedor, né, no caso o Everton aqui, ele trabalha justamente nessa parte de front aqui, de fazer com que esse site fique bem apresentável, tá? Tá muito legal. Cara, tô vendo aqui, agora que eu lembrei do seu projeto, né, projeto de horta, eu tô com uma horta aqui em casa, tô eu pedindo consultoria, né? sempre. Não, não, na verdade é só para contar que eu, depois daquela palestra sobre internet das coisas que teve na Expocamp, eu comprei uma válvula solenoide, daquela que você deve conhecer, né? Aquela válvulazinha só para você... Oi? De gotejamento por tempo. Isso. A válvula ela só libera e fecha a questão da água, né? Aí eu Isso. comprei uma tomada daquela que se comunica com a Alexa. Tô para ligar ainda, né? Vou ligar naquela válvula solenoide e eu tô com uma hortazinha com temperos, essas coisas todas. Aí eu já comprei um sisteminha de gotejamento e aí eu vou programar para ficar tudo Só botar automático. um Arduino lá. Dá tudo certo. Eu ia fazer com Arduino para poder pegar sensor, né, para sensor de umidade do solo, alguma coisa assim. Isso. Só que aí eu estou automatizando só com uma tomadinha mesmo, daquelas compatível com a Alexa, só para ligar e desligar na hora na hora programada. Mas ainda não botei para funcionar isso não. Nesse projeto do site é usando Arduino mesmo. Ah, pô, maneiro. Muito legal. Ô, gente, alguma dúvida a mais? Deixa eu parar a apresentação aqui. Gente, por hoje é isso, tá? Por hoje é só. Eu vou tentar continuar. Tentar não, tem que conseguir, né? Eu preciso continuar montar o conteúdo durante a semana, tá? O conteúdo daquele programa que eu coloquei lá no SIGA. Ainda não consegui alimentar o Moodle, tá? Então, por enquanto, as informações estão só no SIGA. E aí, semana que vem eu lanço mais vídeo, mais conteúdo e nós teremos a nossa aula na quarta-feira. Beleza, gente? Foi bom ver vocês. E é isso. Obrigado, professor. Falou, até mais.